Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e estamos aqui de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã e às 1h30 da tarde, trazendo muita informação relevante para você com muita prestação de serviços. Tudo isso aqui na nossa TVE, na TV Pública dos Gaúchos, abordando assuntos como direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial, com questões relacionadas ao empreendedorismo e questões tributárias como imposto de renda. Então, se você tem dúvidas sobre essas pautas, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp 51 985 946 773. E a pauta do programa de hoje é sobre direito do trabalho. Sempre recebemos muitas perguntas sobre esse tema e quem está conosco hoje é um grande especialista no tema, Dr. Marcelo Armigliato de Jesus. Seja muito bem-vindo. Olá, João Batista, tudo bem? Me permita também fazer uma saudação especial àqueles telespectadores, à nossa audiência que nos acompanha aí pela telinha da TVE, também aqueles que vão lá na página do YouTube da TVE, já temos mais de 80 mil inscritos, vão lá, perderam alguma resposta aqui, vão até lá, buscam a resposta, compartilham essa resposta, divulgando a informação que é muito importante e também a nossa equipe técnica e a nossa produção. É um prazer enorme estar de volta aqui contigo. Bom, eu também tenho uma novidade para compartilhar aos nossos telespectadores, que a partir da semana que vem vamos ter um reforço aqui na apresentação. O Guilherme Colim estará aqui conosco, dividindo aqui a apresentação. Então, seja muito bem-vindo, Guilherme, e com certeza a nossa audiência vai gostar bastante também do experiente Guilherme Colim, que estará conosco aqui. Bom, doutor Marcelo, então vamos para a nossa primeira pergunta do programa, que é da telespectadora Marisa. Ela fala o seguinte: estou em licença maternidade. Como fica o depósito do fundo de garantia? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, parabéns aí para a Marisa, que está com uma filha pequena em casa, e dizer que a licença maternidade é tratada como um período de interrupção do contrato de trabalho, assim como as férias, assim como o horário do almoço. E isso significa o quê? Significa que durante os períodos de interrupção, o fundo de garantia deve ser depositado pela empresa. Não há alteração nenhuma, seja para o empregado urbano, seja para o empregado doméstico. O empregado urbano tem direito a 8% sobre o fundo de garantia, aliás, 8% sobre o salário a título de fundo de garantia, e o empregado doméstico tem esse percentual elevado para 12% a título de fundo de garantia. E o período da licença maternidade é de 120 dias aqui no nosso país, como regra geral. Existem outros países que têm um período menor, outros um período maior. Por exemplo, o México tem um período de 12 semanas, o Japão 14 semanas, a Grécia tem 43 semanas e o nosso país aqui tem como regra geral 120 dias. Existem algumas empresas que aderiram ao programa da empresa cidadã e elas obtêm vantagens tributárias por essa adesão e, em troca, elas devem estender esse período da licença maternidade de 120 para 180 dias. Mas fique tranquila que durante esse período da licença maternidade, você terá sim direito de receber os depósitos do seu fundo de garantia. Doutor Marcelo, também é muito comum as mulheres que recém foram mães, né, que estão em licença maternidade, também perguntarem como ficam os outros benefícios, como, por exemplo, a empresa paga plano de saúde. Esse plano de saúde, a empresa vai continuar pagando nesse período de 120 dias? Claro que sim, João Batista. Como é uma causa de interrupção do contrato de trabalho, todos os direitos e todos os pagamentos devem ser mantidos, né? Então, o plano de saúde, o vale alimentação, esses direitos devem ser mantidos durante esse período de licença maternidade. Bom, temos agora a pergunta de uma telespectadora anônima. Ela fala o seguinte: trabalho como manicure em um salão de beleza e tinha sido acertado com a dona que ela iria pagar os tributos e a previdência social. Descobri agora que ela não está fazendo isso. O que eu devo fazer, doutor Marcelo? Vamos lá, em 2012 nós tivemos a Lei 12.592, que regulamentou
essa atividade de manicure, de cabeleireiro, junto aos salões de beleza. E nomeou essa forma de contratação como uma parceria. Essa lei, ela estabelece lá no seu primeiro artigo, diz que poderá então haver um contrato de parceria entre o salão de beleza, o cabeleireiro, o manicure, o pedicure, sempre mediante contrato escrito. E esse é o primeiro requisito. Deve haver um contrato escrito. Mais adiante, essa lei diz o seguinte: olha, é lícito, é possível ao salão de beleza centralizar os recebimentos. Então, o salão de beleza possui 10 cabeleireiros, os cabeleireiros atendem os seus clientes, cada um cobra lá R$100, esses R$100 são pagos lá na recepção do salão de beleza. Então, o salão de beleza pode centralizar esses recebimentos e aí ele vai reter a parte dele, do aluguel, e a lei diz expressamente que esse salão de beleza deverá também reter os tributos e a contribuição previdenciária para fazer o pagamento. Então, essa lei está dizendo que, na modalidade de parceria pessoa física salão de beleza, é do salão de beleza a responsabilidade pela retenção do INSS e também do imposto de renda e o pagamento desses valores. E a partir desse pagamento, aquilo que sobra é repassado ao profissional parceiro. Se isso não estiver acontecendo, nós estamos diante de um crime previsto lá no artigo 168 do Código Penal, crime de apropriação indébita previdenciária, quando, no caso, o salão de belezas parceiro, ele retém um valor do trabalhador e não faz o pagamento do INSS. Então, o que fazer numa situação assim? Primeiro, uma conversa. Se a conversa não adiantar, uma denúncia no Ministério Público do Trabalho. E terceiro, essa mesma lei, ela diz o seguinte, olha que interessante, João, ela diz o seguinte, olha, a inobservância das regras e dos requisitos dessa lei configurará uma relação de vínculo de emprego. Então, aquele salão de beleza que não estiver obedecendo todos os preceitos dessa lei, e um deles é o recolhimento da contribuição previdenciária, gerará, por força dessa lei, um vínculo de emprego com aquele profissional parceiro. Então, realmente, muitos salões de beleza até, às vezes, não fazem esse procedimento de forma completa, às vezes também tem que levar esse contrato até o sindicato da categoria também para homologar esse sindicato, né, esse contrato, né? Exatamente. João Batista trouxe um outro requisito, conhece a lei, tenho certeza que conhece a lei, porque esse também é um requisito, esse contrato deve ser avalizado pelo sindicato profissional. Então, não obedecidos os requisitos da lei, o trabalhador, esse profissional, pessoa física que trabalha no salão de belezas, poderá então buscar um vínculo jurídico de emprego. Bom, temos agora a pergunta do Cristiano. A minha empresa parou uns dias no final do ano. Acontece que eles estão descontando esses dias das férias dos funcionários. Isso está certo, doutor Marcelo? Cristiano, excelente a tua pergunta, porque há muita confusão em relação a isso. Eu mesmo já vi vídeos em redes sociais que confundiram as pessoas, tá? Por quê? Parada de final de ano. Nós precisamos saber a que título foi essa parada de final de ano. Se o empregador concedeu férias coletivas, que está previsto lá no artigo 139 da CLT, e que diz que o empregador pode sim conceder em até 2 períodos por ano, períodos de férias coletivas não inferiores a 10 dias, se ele concedeu férias coletivas, essas férias coletivas podem sim ser descontadas do período de férias individuais. Exemplo, lá no meu escritório, nós paramos 20 dias de férias coletivas durante o recesso do Poder Judiciário, ou seja, as pessoas que trabalham lá no meu escritório, elas terão apenas 10 dias suplementares de férias individuais. Agora, se a empresa resolve suspender as suas atividades naquele período ali entre Natal e Ano Novo, faz um recesso de final de ano. Entende-se, por não haver uma previsão legal, que isso é uma liberalidade do empregador. O empregador decidiu suspender as suas atividades ali por uma semana, por 10 dias no final do ano.
Se for recesso, não poderá haver nenhum desconto de salário e também não poderá haver desconto nas férias individuais do trabalhador. Bom, mas como saber então se aquilo que eu recebi, aquela parada de final de ano, era férias coletivas ou era um recesso, né? Como saber? Simples. As férias coletivas, assim como as férias individuais, elas devem ser precedidas de uma formalidade. O empregador deve comunicar formalmente, através de um documento escrito, que está concedendo as férias coletivas no período de tanto a tanto. Então, se você recebe um documento e tem que assinar um documento escrito de férias, comunicando suas férias coletivas, isso se trata, obviamente, de férias coletivas. Agora, se nenhum documento foi repassado para você, então você estará diante de um recesso de final de ano que não poderá ser descontado do seu período de férias. Bom, temos agora a pergunta da Anelisa. Trabalho uma terceirizada que presta serviços de limpeza em uma empresa. Acho que os produtos que usamos são fortes, inclusive no cheiro. Eu não teria que receber adicional de insalubridade, doutor Marcelo? Vamos lá, Anelisa. Em 1978, o Ministério do Trabalho e Emprego editou as normas regulamentadoras, as NRs. A NR número 15, e qualquer pessoa pode buscar aí no Google, NR número 15, ela trata justamente da classificação daquelas atividades como insalubres. Ela vai dizer lá quais as atividades poderão ser reconhecidas como insalubres em grau mínimo de 10%, em grau médio de 20% ou em grau máximo de 40%. Bom, dito isso, caberá, para que nós possamos saber se o trabalho dela, de alguém, é ou não insalubre, deverá haver uma perícia no local de trabalho. O juiz determina lá um perito que vai responder aos quesitos formulados pelas partes e vai até o local de trabalho. É importante que ele vá até o local de trabalho, por quê? Porque muitas vezes a empresa apresenta lá um comprovante bonitinho de entrega dos EPIs, mas aí o perito chega lá no local de trabalho e ninguém está usando os EPIs. Então, é importantíssimo que o perito faça essa análise no local de trabalho. E aí ele vai concluir se aquele trabalho é ou não insalubre e qual o grau da insalubridade. É importante também nós dizermos para a telespectadora que há sim uma tendência daquelas pessoas que trabalham com limpeza, uma limpeza normal, utilizando produtos químicos, o adicional devido na maior parte das vezes, o adicional de insalubridade em grau médio. Quando essa limpeza também envolve limpeza de banheiros de uso comum, uso coletivo ou de grande circulação e recolhimento de lixo, o adicional devido de insalubridade normalmente é no seu grau máximo. Bom, ótimos esclarecimentos até aqui, mas vamos ter que fazer um breve intervalo, é bem rapidinho, já voltamos. Bom, falei que era rapidinho, já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços. Aqui abordamos assuntos como direito do trabalho, direito imobiliário, direito do consumidor, direito de família e sucessões, direito previdenciário, direito comercial. Então, se você tem dúvidas, não fique com elas. Mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorimpauta@tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp. Já aproveita, já salva aí no seu aparelho celular, o DDD 51 985 946 773. E hoje aqui no programa estamos falando sobre direito do trabalho e quem está conosco hoje é um grande especialista no tema, Dr. Marcelo Armigliato de Jesus, está aqui esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. E vamos para a nossa primeira pergunta do bloco, que é da Sônia, aqui de Porto Alegre. Durante 3 anos e 8 meses, trabalhei como cuidadora de sexta a domingo, ou seja, 3 dias por semana. Neste mês, fiquei doente e não consegui trabalhar. Quando me apresentei, fui despedida e os responsáveis disseram que eu não tinha direito a receber nada, já que trabalhava apenas 3 dias por semana. É verdade isso, doutor Marcelo?
É claro que não é verdade, né, Sônia? Lamentar a tua situação e dizer que a resposta está lá no artigo 1º da Lei Complementar número 150 de 2015, que diz que empregado doméstico será considerado empregado doméstico toda aquela pessoa física que trabalhar no âmbito residencial sem finalidade lucrativa e por mais de 2 dias na semana. A nossa telespectadora trabalha 3 dias na semana. Então, ela poderá, sim, buscar o reconhecimento do seu vínculo de emprego doméstico, comprovando, então, a subordinação, esse trabalho durante 3 dias na semana. E, além disso, ela poderá também, além do reconhecimento do vínculo de emprego, buscar, ou pelo menos postular, a sua reintegração ao emprego. Por quê? Porque me parece ter havido uma evidente discriminação de um trabalhador doente, o que é proibido, o que é vedado pela Lei 9.029 de 95. Ela simplesmente ficou 1 mês afastada por problema de saúde, retornou e foi imediatamente despedida. A empresa, o empregador precisa aprender que o trabalhador não é descartável. Não está mais servindo, ficou doente, não está mais servindo, vou jogá-lo fora. Não é assim que as coisas funcionam. Então, dona Sônia, busque um advogado da sua confiança, ingresse com uma ação trabalhista buscando o reconhecimento desse vínculo de emprego e também a sua reintegração ao emprego, sustentando ter ocorrido uma dispensa discriminatória nesse caso. E aí você terá direito a receber todos os meses de afastamento, caso queira permanecer nessa mesma atividade, ou terá direito de receber em dobro todos os meses de afastamento, caso queira se afastar dessa atividade, e isso sem prejuízo de uma eventual reparação por danos morais. É importante que muitos trabalhadores domésticos, às vezes, entendem que não têm seus direitos, né? E tem praticamente todos os direitos iguais que um trabalhador normal que trabalha CLT, né? E está aqui o grande papel da TVE, da TV Pública dos Gaúchos, é justamente levar essa informação às pessoas que precisam dela. Bom, temos agora a pergunta do telespectador Carlos. Tem uma audiência marcada num processo trabalhista. Na primeira audiência por vídeo, não houve acordo. Gostaria de saber se a minha ex-patroa pode me pagar parcelado. Trabalhei 1 ano e 3 meses. Quando me demitiram, não recebi nada, doutor Marcelo. Bom, Carlos, quando o senhor foi despedido, não recebeu nada. Então, dentro dessas parcelas, desses valores, nós temos as parcelas rescisórias. O artigo 477 da CLT diz que o pagamento das parcelas rescisórias deverá ocorrer numa única vez, no prazo de 10 dias a contar do aviso prévio. Então, isso responde a sua pergunta. O pagamento deve ser feito em até 10 dias do aviso prévio. O problema é que o legislador ele sabe que algumas empresas ou alguns empregadores não vão ter dinheiro para fazer o pagamento nesses 10 dias. Então, o próprio legislador colocou lá no parágrafo 8º uma multa. Olha, aquela empresa que não fizer o pagamento no prazo de 10 dias terá acrescido no valor valor das parcelas rescisórias a multa equivalente ao valor de 1 salário. É a multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT. É o salário mínimo ou o salário da pessoa? É o salário da pessoa. E também colocou uma multa lá no artigo 467 da CLT, que diz mais ou menos o seguinte, olha, se o empregador não efetuar o pagamento das parcelas incontroversas na primeira oportunidade que estiver na Justiça do Trabalho, e ele já teve na audiência, e as parcelas rescisórias são sim parcelas incontroversas, haverá a incidência de mais uma multa de 50% sobre o valor. Então o legislador ele aplica essas duas multas, a de 50% e a equivalente a um salário, para forçar a empresa que pague. Agora, se ela não pagar, aí efetivamente nós estamos diante de um processo de negociação. Você vai entrar com uma ação, vai ter uma audiência de composição, de conciliação, e aí nessa audiência de conciliação, a aceitação de uma proposta parcelada vai depender da sua vontade. Há uma comunhão de interesses e dessa comunhão de interesses pode ou não resultar num acordo.
eu digo o seguinte, muitas vezes é melhor fazer um acordo no início do processo, porque quando o processo chega lá na fase de execução, ou seja, já teve todos os recursos, já houve a liquidação do processo, aí lá na fase de execução, depois de 3, 4 anos de processo, vem a empresa, vem a reclamada e diz o seguinte, eu quero me valer do disposto no artigo 916 do Código de Processo Civil, ou seja, eu quero pagar a dívida em 7 parcelas, uma entrada de 30% e o saldo em 6 vezes. E a Justiça do Trabalho tem aceito essa posição unilateral da empresa de fazer o parcelamento. Então, depois de anos discutindo o processo, chega lá na execução e aí o juiz aceita o parcelamento em 7 vezes. Então, faça, e se é para fazer um pagamento parcelado, então faça antecipadamente lá no início do processo. Ele vai receber bem antes, no caso. Vai receber bem antes. Bom, temos a pergunta agora de uma telespectadora anônima. A minha audiência foi marcada para abril. No despacho do juiz está escrito que a instrução será por videoconferência, modalidade mista. Aí diz que a audiência ocorrerá na forma telepresencial, sendo que, caso alguma das partes deseje, poderá comparecer presencialmente na sala de audiências. Quero ir pessoalmente. É só chegar lá sem problema ou tem que avisar antes, doutor Marcelo? Vamos lá. É importantíssimo que você avise antes o seu advogado. O seu advogado precisa saber da sua intenção em participar de maneira presencial dessa audiência, que é mista. Ela poderá ser tanto na modalidade presencial, quanto na modalidade por videoconferência. Então, avise o seu advogado. Eu, por uma estratégia pessoal e profissional, eu sempre acompanharei um cliente que me diga o seguinte, olha, eu quero comparecer presencial, de maneira presencial. Eu estarei ao lado do meu cliente nessa audiência de maneira presencial. Então, é fundamental que você avise o seu advogado da sua intenção em comparecer. Se o seu advogado disser o seguinte, não, eu não posso comparecer, eu vou estar em outra cidade e mesmo assim você quer ir até essa audiência de maneira presencial. Você pode? Sim, você pode. Recomendação que você procure antecipadamente o endereço, saiba o tempo que leva para chegar da sua casa até a Justiça do Trabalho, leve um documento de identidade, leve também o número do processo, chegue lá na Justiça do Trabalho, verifique qual vara que é a sua audiência, pergunte, olha, aonde será a minha audiência e fique aguardando. Normalmente há aquilo que nós chamamos de pregão, ou seja, quando chegar a sua vez, a secretária do juiz vai anunciar a sua audiência, vai chamar você pelo seu nome e aí você deverá entrar na sala de audiências. Então tem que avisar antes, então, né? Tem que avisar para não chegar lá de surpresa e até também se preparar, como tu falou, se não chegar lá. Se a pessoa se atrasar 15 minutos, o que acontece, doutor Marcelo? Tem que avisar antes o advogado. Não preciso avisar antes a Justiça do Trabalho. Se a pessoa se atrasar 15 minutos, vai depender muito da tolerância do juiz. Tá? Alguns juízes, em 5 minutos, já atrasou, o processo está arquivado. Então, é importante que você veja no dia anterior o tempo de deslocamento, né, e vá com uma certa folga para evitar um problema maior aí de arquivamento do seu processo. Bom, estamos indo para os nossos minutos finais, 2 minutinhos finais do programa. Tem a pergunta aqui do Ricardo. Trabalho como vendedor externo de uma empresa. Quando fui contratado, disseram que eu teria um carro para fazer o serviço. Isso nunca aconteceu. Estou usando o meu veículo para trabalhar. Pensei que me dariam pelo menos o combustível, mas isso também não ocorreu. O que eu devo fazer para mudar essa situação? Está ficando difícil fazer as minhas visitas com o preço da gasolina, doutor Marcelo. Bom, Ricardo, tem toda a razão, né? O artigo 443 da CLT diz que o contrato de trabalho ele pode ser tácito ou expresso, escrito ou verbal. Então, se no início lhe prometeram um carro, não lhe deram, e depois não estão pagando nem a gasolina para a utilização desse veículo que é em prol do seu trabalho, em prol do empregador, é evidente que essa situação está errada. É evidente que você terá o direito de receber não só o quilômetro rodado, as despesas com o veículo,
mas também a própria depreciação do veículo. Uma coisa é eu ter o meu veículo, comprei um veículo 0 quilômetros para o meu uso particular, depois de um ano ele vai ter 10 mil quilômetros mais ou menos. E se eu usá-lo para o trabalho, esses 10 mil quilômetros vão se transformar em 100 mil quilômetros. E é evidente que há uma depreciação do veículo. Então, o que você deve fazer? Primeiro, tentar uma conversa com o empregador e se isso não der certo, só temos um caminho aí, é ingressar com uma ação judicial, uma reclamatória trabalhista, postulando justamente esse direito de receber o quilômetro rodado e também a depreciação do veículo. Doutor Marcelo, muito obrigado pelos ótimos esclarecimentos e também agradecer nossa qualificada audiência e desejar uma ótima semana. Tchau, tchau, até amanhã. Thank you.